certo? E curiosamente, isso foi profetizado em Gênesis capítulo 15. Você sabe que a ida do povo, dos descendentes de Abraão, para o deserto e para o Egito 400 anos, foi profetizado em Gênesis capítulo 15? Já estava lá escrito. E eles cometeram pecado, provados no seu orgulho, provados no seu coração. Deus julgou que esse povo foi reprovado e não entraria na terra prometida, somente os seus filhos. A geração que nasceu no deserto, cresceu no deserto, no final dos 40 anos, todos os que saíram do Egito morreram, com exceção de Josué e Calebe. E Moisés até o finalzinho. E morreu também só vendo, só contemplando a terra, né? Josué e Calebe são as únicas exceções. O restante, os filhos do povo que nasceram no deserto, é que entraram na terra prometida e precisaram guerrear, precisaram lutar, precisaram conquistar, precisaram derramar sangue para tomar a terra. Muitos morreram para tomar a terra prometida. É melhor o deserto ou é melhor a terra? O que tem no deserto? Tem revelação? Tem revelação no deserto? Tem maná? Tem água? Tem provisão sobrenatural? Tem cobertor à noite para livrar do frio? Coluna de chamas? Tem nuvem que cobre do calor do dia? Tem? Tem experiência sobrenatural com Deus? Tem a voz de Deus? O que tem na terra prometida? Mas quem está guardando leite e mel? Tem gigante? Tem que lutar? Tem que entrar em guerra? Vai ter perda? É melhor deserto ou é melhor... Ai, não vejo a hora de sair desse deserto da minha vida. É claro que vocês nunca disseram tal coisa, né? Porque vocês, na vida que tem, na cidade de vocês, não passam por isso. Mas nós daqui de Londrina, sempre fazemos tal coisa. Não vejo a hora de sair desse deserto. Ué, eu estou brincando com vocês. É claro, eu não estou fazendo uma apologia aos desertos. E nem uma defesa, né? Vamos continuar nos desertos. Mas não é isso, esse é um outro assunto. É que o que é melhor, ficar no deserto ou seguir para a terra? O melhor é você respeitar como Deus te faz andar. Se você está no deserto, faça esse tempo ser o mais produtivo que você puder. Tem revelação no deserto, então você engole Deus, come Deus, descubra, ande com Ele. Tem escassez no deserto? Às vezes sim. Tem sede no deserto? Às vezes sim. Tem fome? Às vezes sim. Faz parte. Mas se é um tempo especial de Deus, aproveite. E quando você entrar na terra, que vai precisar, num novo nível, lutar, num novo nível, porque você já aprendeu sobre Deus, você já foi ensinado sobre sua santidade, você já sabe sobre as alianças. Então você pode entrar em guerras.
e entrar num novo nível. Aí encara, aí eu posso lutar, nem que eu perca a minha vida, eu estou dentro de um propósito de Deus. Aí você vai, e aí você segue, num novo nível. O que o deserto nos ensina? O que o deserto nos ensina sobre Deus? O que o deserto nos ensina sobre o homem? O que o deserto nos ensina sobre a humanidade, né? Pessoalmente, mas sobre a humanidade. O que Deus quer ensinar ao seu povo no deserto? O que Deus quer te ensinar no teu deserto? Você vai passar ou você vai morrer lá? O que é que Deus quer te ensinar? O deserto nos ensina essas coisas. Deus nos ensina essas coisas. O deserto é escola, é tratamento, é forno. E Deus sempre faz isso conosco. Deus sempre manda os seus filhos aos desertos. Deus manda Jesus para o deserto. Faz parte da nossa caminhada. A nossa vida é assim. A gente poderia entender melhor os desertos, para então ser habilitado, capacitado, para entrarmos em novos níveis na vida cristã, onde há coisas a serem conquistadas, e eu posso gastar a minha vida nisso, porque vale a pena. Agora, a geração que fica no deserto reclamando e murmurando, nunca mais sai do deserto. Porque não entendeu o propósito do deserto e a bênção do deserto. Tem que discernir. O que podemos aprender com Israel passando pelo deserto? E como podemos aplicar isso na nossa vida hoje? O que a gente vai aplicar? O ritualismo levítico? Claro que não. Percebe? Aí, o que acontece? No final do deserto, a geração que saiu do Egito morreu, os filhos estão lá, e conforme o Mike disse ontem, Deuteronômio começa a ser escrito. Deuteronomos, segunda lei. Deuteronômio, segunda lei. E o Deuteronômio é escrito para os filhos, os que estavam lá no final. Qual é a diferença? Vamos fazer uma comparação entre Deuteronômio e Êxodo, para perceber a diferença. Aqui não dá, se você quiser saber, vai ter que gastar tempo na sua casa. Para entender a diferença e a caminhada. Ok? Agora, antes de trabalharmos um pouco mais com Gênesis, deixa eu finalizar falando sobre um princípio da hermenêutica, que é muito legal quanto à aplicação. Quando você aplica os valores que você aprende, quando entende o que a Bíblia está dizendo. Há uma expressão em hermenêutica que a gente fala ponte hermenêutica. Ou seja, você vai a um texto da palavra de Deus, mesmo que tenha sido escrito há 2000 anos atrás, há uma distância cultural enorme, histórica, religiosa, e você entra nesse texto, estuda o texto, o parágrafo, analisa o contexto próximo, analisa o contexto remoto, faz um trabalho de verificar as referências cruzadas na palavra de Deus para conferir se o que você está entendendo como verdade, ela é explícita, é compartilhada em toda a Bíblia.
Depois, eu não escrevi isso, tá? Mas se você quiser anotar, vai observando o que eu estou dizendo e vai anotando aí em passos. Depois, você pode começar uma fase nova de estudo, que é uma análise do contexto religioso. Depois, um estudo sobre o contexto cultural, político. Depois você pode estudar e conhecer um pouco mais sobre o autor do texto. Depois, sobre os leitores do texto. Mateus escreveu o seu evangelho, o evangelho de Mateus, né, o evangelho do Senhor Jesus, escrito por Mateus, principalmente para os judeus. Então você percebe expressões no livro de Mateus diferente de Marcos, de Lucas e de João. Por quê? Porque Mateus tinha um destinatário que leria esse livro, essa carta. Então você deve entender isso. E quando entender, vai compreender melhor o que Mateus está fazendo. Então você estuda melhor o autor, estuda melhor o destinatário da carta. E pergunta ao texto, lembra das perguntas de ontem? O que Deus está revelando a esse povo? O que Deus quer falar a eles? Depois você pode até, num nível diferente, fazer um trabalho de estudo bíblico chamado exegese. Quem já ouviu essa palavra? Muitos já ouviram. Exegese, uma palavra grega que tem a ideia de tirar de dentro para fora. Exegese. Há uma expressão também em grego que é eisegese, que é colocar de fora para dentro. Muitos estudam a Bíblia e praticam a exegese. Põe coisas no texto que ele não está dizendo. Põe coisas de fora para dentro. Esse método de estudo gasta energia de maneira que ele permita que o texto fale com você. De dentro para fora. Você pratica a exegese. Para você fazer esse tipo de estudo, você tem que fazer uma análise sintaxe do texto. É um outro jeito, tá? É um outro nível de estudo bíblico. Tem que fazer uma análise sintaxe. Você separa todos os substantivos, você separa todos os verbos, você separa todos os adjetivos, todos os sujeitos, todos os predicativos. Você separa, faz uma análise sintaxe completa do texto, separando tudo. Para entender os verbos que são utilizados num parágrafo de 10 versículos, por exemplo, quais os verbos, separa todos os verbos numa coluna, quais os verbos que são utilizados neste parágrafo. Aí você dá uma olhada, uma panorâmica nos verbos, você tem uma ideia, puxa, os verbos denotam ação, certo? Alô? Amém? Português, hein? Gramática do português. Os verbos denotam ação. Então, você separa todos os verbos de um parágrafo e você vai observar quais as ações que Deus está compartilhando ali naquele parágrafo, né? Quem são os sujeitos? E você faz essa separação toda e depois de entender exatamente o que é que eles estão dizendo, depois de analisar cultura, religião, política e essa distância de 2000 anos de história, você vai aplicar essas verdades hoje para nós. É um grande desafio fazer a aplicação das verdades bíblicas. Aí você vai fazer o que nós chamamos de ponte hermenêutica. Você vai, desse lugar que você estudou, você extraiu as preciosidades, extraiu o ouro, extraiu as pedras preciosas das verdades que são verdades para eles lá, 2000 anos atrás, você precisa aplicar isso hoje. Então você cria uma ponte hermenêutica para nós hoje, e você vai aplicar aquilo aqui, e vai respeitar todas as diferenças culturais, as diferenças históricas, as diferenças religiosas, as diferenças políticas, as diferenças semânticas, as diferenças gramaticais, as semânticas. Sabe o que é semântica? Alô?
Não me façam sentir sozinho aqui, por favor. Sabe o que é semântica? A semântica, quem sabe? Engraçadinho, você sabe e não levantou a mão porque eu ia te perguntar, né? Tá bom. Ok, semântica é a história de uma palavra. A Maísa sabe, vem cá, Maísa. Foi embora, né? Tá bom. A semântica é a história de como o sentido de uma palavra foi mudando com o tempo. Querem um exemplo legal? Querem ou não querem? No tempo, um pouco antes de Jesus, nos comércios entre as nações, eles organizavam navios e uma frota de navios. E essa frota de navios, quando era enviada a uma outra nação com uma missão comercial, era chamado de apóstolos. Com o passar do tempo, só o navio que era líder da frota passou a ser chamada de apóstolos. Apóstolos é a transliteração do grego. Apóstolo, em português, é uma palavra transliterada, não foi traduzida, foi transliterada. Se escreve em grego apóstolos. Em português se transliterou, então se escreve apóstolo. Né? A tradução seria diferente. Então, com o tempo, não apenas o navio líder da frota, que era chamado de apóstolos, mas era o capitão do navio. De repente, o próprio capitão do navio personificou a ideia de ser enviado com uma missão. Porque a frota era enviada de uma nação a outra com uma missão. O capitão do navio incorporava esse significado todo de toda a frota. Então dizer que ele era o apóstolo não era uma pessoa apenas, ele era uma instituição. O capitão, ele representava não apenas o seu próprio navio, mas ele representava toda a frota. E quando saía de uma nação para outra, com a bandeira dessa nação, essa frota representava a nação. Quando um homem era chamado de apóstolo, esse homem, ele em si era uma instituição. Ele representava um navio, ele representava a frota, ele representava a nação. Era um embaixador, no mais alto nível. No tempo de Jesus, já se usava essa palavra para homens. Dado momento, ele olha para os seus discípulos e fala: vocês são meus apóstolos. Percebe? Essa é a semântica. Num tempo da história, ela significa alguma coisa. Depois, quando a história vai passando, vai se tendo um significado diferente na palavra. Né? Como nossa Bíblia, em português, ela foi traduzida por João Ferreira de Almeida há mais de 200 anos atrás. Sabia disso? Sabia, né? Grande homem de Deus, era um padre. Padre João Ferreira de Almeida, homem de Deus. E ele traduziu para o português a Bíblia. E nas Bíblias com as versões mais antigas, você vai encontrar lá a palavra caridade no lugar de amor. Não encontra? Né? Deus é caridade. Mas hoje a gente não usa mais essa palavra. A gente usa Deus é amor. Por quê? Porque há 200 anos atrás, caridade era amor em prática, amor em ação. Não tinha ideia de esmola. Caridade, ser caridoso, significa estar exercendo amor, há 200 anos atrás. Hoje, sofreu uma mudança semântica que praticamente ela tem uma conotação negativa, é esmola. Né? Por isso que nós trocamos. Mas ela foi traduzida de agape, do grego. Hoje nós traduzimos agape para o português em amor. Mas há 200 anos atrás, amor em ação, né? Amor é verbo e verbo é ação. Não é conceito, não é sentimento, é ação. Amor é verbo. Alô?
Certo? Se você ama, então você... estou sentindo aqui, a minha vida inteira sinto. Não, então você age. Se você ama, você age. Né? Como quem ama. Então você dá a sua vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Quem ama se movimenta. Ok? É assim que funciona, conteúdo semântico. Então você respeita essas coisas todas quando vai fazer a ponte hermenêutica. E você, na hora de aplicar uma verdade, você toma todos esses cuidados para que a tua aplicação atinja no alvo da pessoa e da sua necessidade, mas que seja preciso com aquilo que Deus revelou.